E eu gosto muito de uma expressão que usavam para definir o MDB no passado, que é manda brasa, e que eu acho que tem em algum momento certa semelhança comigo. Belo Horizonte está voltando atrás no tempo e isso precisa mudar. Quando o prefeito vai na Pampulha e corta tantas árvores, eu tenho que me posicionar de maneira contrária. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo, e aqui nos meus créditos até ontem a gente falava vereador sem partido, agora filiado ao MDB. Vereador está diretamente de Brasília com a nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, Francine Ferreira. Primeiro, bom dia a você, vereador. Muito bem-vindo mais uma vez à FM O Tempo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Belo Horizonte. Um prazer estar com vocês e com a Francine aqui em Brasília, que me acompanha lá na Câmara desde 2017 e agora está aqui cobrindo os bastidores do Congresso Nacional. É, a jovem Francine Ferreira, que está começando por agora no jornalismo. Vereador, primeiro vamos tratar, claro, da sua recente filiação ao MDB. Quero lhe perguntar exatamente qual foi o acordado com o MDB e por que da escolha do MDB para sua filiação. Perfeito, Guilherme. Você acompanhou nos últimos meses uma tentativa de me tirarem do jogo eleitoral de 2024 e agora na reta final havia um zum, burburinho na cidade que eu não teria nem partido. E eu fiquei muito feliz de, nessa reta final, chegar num processo de decisão que contava com muitos convites. O convite do MDB me agradou por algumas razões. Como vocês sabem, ideologicamente eu sou uma pessoa moderada, né, que tem visões que contemplam a iniciativa privada, a liberdade para investir, a segurança jurídica e ao mesmo tempo um cuidado com o desenvolvimento social, com a educação, com a saúde, ou seja, há, na minha visão ideológica, um caminho do equilíbrio. E isso conta muito para mim. Em segundo lugar, o MDB é um partido que tem uma tradição fundamental ao lado da democracia. Surge no combate à ditadura, se firma nos anos 80, redemocratizando o Brasil, e tem figuras como o Tancredo Neves, que de Belo Horizonte ajudou a construir toda a nova república. E eu gosto muito de uma expressão que usavam para definir o MDB no passado, que é manda brasa, e que eu acho que tem em algum momento certa semelhança comigo. Eu gosto de fazer as coisas de uma maneira direta, sem enrolação, e eu acho que é isso que Belo Horizonte está precisando. O MDB ainda me dá uma condição de estabelecer um projeto coletivo, Guilherme, porque afinal de contas uma candidatura majoritária não pode ser um projeto individual. E eu ingresso nessa legenda um pouco mais amadurecido do que no passado. Eu não pretendo ser um militante partidário, mas um cidadão partidário. Alguém que sabe que as outras pessoas, por estarem em outros partidos, não são seus inimigos, né? São pessoas que merecem o seu diálogo. E eu acredito que também nessa legenda do MDB, eu consigo ainda avançar para mais coligações e somar outros partidos que queiram transformar Belo Horizonte e fazer com que a nossa cidade saia desse marasmo. Pior do que parada no tempo, Belo Horizonte está voltando atrás no tempo. E isso precisa mudar. Agora, ficou muito tempo sem partido, né? Agora precisa se filiar para concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte. Também vai ficar no comando aí do MDB municipal, né? Em BH. E você já citou a questão de composição com outros partidos. Em que pé que está isso? Já tem algum outro partido fechado? Vai tentar trazer também vereador que já está com mandato aí na Câmara pro MDB. A gente até mostrou recentemente no Tempo, né, que quase metade aí da composição da Câmara está procurando partido nesse momento, né? Sim. Eu acredito, e vocês sabem que eu valorizo muito o parlamento e peço muito ao eleitor de Belo Horizonte para prestar atenção no voto para prefeito, mas para prestar muita atenção no voto para vereador. Não serei candidato a um terceiro mandato e vi de perto ao longo desses quase 8 anos a importância de uma Câmara Municipal preenchida com pessoas que têm um compromisso muito grande com a cidade. Além da responsabilidade de fazer a chapa de vereadores do MDB, ontem eu tive uma excelente reunião
com o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, e também com meu amigo, o deputado federal Gilberto Abramo, também do Republicanos, e nós firmamos um acordo para que eu auxilie na formação de chapa de vereadores do Republicanos. Além disso, o Jorge Periquito, um grande amigo, tem hoje também a influência sobre o PRTB, e eu vou auxiliar na formação de chapa também do PRTB. Em breve nós vamos anunciar também mais um quarto partido, onde nós vamos atuar para a formação de chapa de vereadores. E de segunda para cá, Francine, nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos com muitos outros políticos de outras agremiações. Então eu me encontrei com meu amigo deputado federal Paulo Abiac. Aliás, quero agradecer, ontem à noite nós fechamos o dia numa reunião no apartamento dele aqui em Brasília, estávamos eu, deputado federal Paulo Abiac, deputado federal Newton Cardoso Júnior, deputado federal Gilberto Abramo, porque é muito importante criar em Belo Horizonte o começo de um caminho para romper com essa ideia que o Brasil só tem duas opções, sabe? A ideia de que pequenas parcelas mais extremas da sociedade conseguem tomar de assalto o debate em qualquer lugar no Brasil. É preciso que a gente crie uma larga faixa de bom senso e de equilíbrio para oferecer para as cidades soluções, que é o que elas querem. Então, são responsabilidades enormes, ou seja, coordenar chapa de vereadores e trazer mais agremiações para um projeto majoritário na capital. Agora, com Republicanos, então, a gente recebeu o Carlos Viana recentemente, ele falou que até poderia ir para o Republicanos, mas o Republicanos já deu ok que vai caminhar com você. Não, o que aconteceu com Republicanos é que nós temos um acordo para a formação de chapa de vereadores. Claro, se o Republicanos assim decidir internamente, e eu respeito o tempo, inclusive me ligando aqui nesse exato momento, o deputado federal Euclides Peterson, que eu mando um grande abraço, é uma pessoa muito querida. Se houver uma decisão do Republicanos de caminhar conjuntamente com o nosso projeto, mas serão mais do que bem-vindos. Afinal de contas, não é segredo para ninguém que o Republicanos tinha me feito um convite na figura do deputado federal Gilberto Abramo, e isso foi sendo conversado e costurado, mas chegado nesse momento de decisão, houve uma opção pelo MDB e estou muito satisfeito de ter sido recebido lá ontem aqui em Brasília. Já tive a oportunidade de conversar com os ministros do MDB. Você sabe que a minha meta para Belo Horizonte é teto, trabalho e transporte. As pessoas na nossa cidade precisam morar melhor, ter mais qualidade na sua moradia. Não existe política social urbana sem moradia. Ou seja, quem não tem teto tem que ter, e quem está longe do seu trabalho tem que se aproximar com um preço barato, e para isso você tem que modernizar os códigos de edificações, de construção, valorizar a construção civil, aquecer o mercado. E nós temos no MDB o ministro das cidades, e isso pode ajudar muito. Além do que, eu quero muito um compromisso com o desenvolvimento econômico da cidade. Conversei muito sobre isso ontem com a ministra Simone Tebet, e com quem eu já tinha grande identidade, e é preciso verter recursos do governo federal para Belo Horizonte, mas também facilitar os investimentos mundiais. Eu e Simone conversamos muito sobre isso. Dá para atrair investimento, por exemplo, do BID, que está abrindo linhas de crédito de bilhões de reais, e quando você quer fazer uma cidade avançar pela via da sustentabilidade, essas linhas de crédito se abrem. E ainda ao ministro da Infraestrutura, também do MDB, e você sabe que ônibus, mobilidade urbana, garantir que as pessoas não gastem muito tempo indo de onde moram para onde trabalham, é um compromisso meu. Então o MDB já vem com 3 ministros a tiracolo que ajudam muito no projeto municipal. Que espaço, presidente, o PSDB terá na sua candidatura? Há a possibilidade de que ele integre formalmente a chapa com o MDB? Essa negociação MDB, PSDB e Cidadania federados já se deu no ano passado, no âmbito nacional, e as negociações emperraram em algum momento, dadas as condições de formação que alguns dos líderes desses partidos mencionaram, para como compor a direção. Era muita gente grande para pouco espaço. No seu caso, localmente, há alguma conversa, seja com o ex-deputado João Leite, que já manifestou um interesse de ser pré-candidato, e com a cúpula do PSDB, para além do presidente Paulo Abiac, para essa composição? Olha, na segunda-feira eu tive um jantar com o deputado federal Paulo Abiac e com o deputado federal Aécio Neves. Todo mundo sabe que eu permaneci 8 anos no Partido da Social Democracia Brasileira, foi a primeira legenda que me abrigou, onde eu tenho muitos amigos. E é um partido que possui algumas vantagens. É um partido orgânico, que
Não tem falta de quadros, pelo contrário, o PSDB, sobretudo em Minas Gerais, tem excelentes nomes com quem eu sempre dialogo e, claro, eu tenho que respeitar a democracia interna do PSDB, respeitar o tempo do PSDB, mas a ideia de caminharmos junto nessa eleição é fundamental. E, claro, vale lembrar que há uma federação, o PSDB ele compõe uma federação com cidadania que é presidido pelo deputado estadual João Vitor Xavier, que não é só um político extremamente respeitável, mas hoje é uma pessoa que tem a habilidade de ser um personagem da mídia, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, uma jornalista de excelente qualidade, com quem eu, inclusive, vou me encontrar hoje à tarde. O deputado estadual João Vitor Xavier tem hoje uma meta muito interessante e justa de eleger vereadores para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os nomes do Cidadania são muito positivos e eu quero, inclusive, auxiliá-lo a eleger esses vereadores para a Câmara Municipal. Vou ter um diálogo com o João Vitor Xavier. Eu respeito profundamente não só as democracias internas do partido, mas a democracia da federação. Não dá para impor nada a ninguém e é só dialogando que a gente constrói. Quanto a espaços, Guilherme, eu acredito que hoje qualquer tipo de projeto eleitoral para Belo Horizonte que já comece na linha de que secretaria vai para qualquer um, começa sem a sintonia com o povo da cidade. Hoje é importante a gente entender qual problema cada partido quer resolver. Ou seja, qual solução cada um quer começar a ajudar? Porque problema em Belo Horizonte tem para todo mundo ajudar a solucionar. Então, eu acho que na medida em que cada legenda, cada força que se soma, vai escolhendo um dos nossos problemas para resolver, a gente vai ter um time muito forte para oferecer opções para os belo-horizontinos. Agora formalizada aí sua pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte, agora com o partido. Dia 15 vai ter o evento em BH para formalizar isso. Mas pergunto, a relação com o atual prefeito, Fuad Noman, que vai tentar a reeleição, piora? Pelo contrário, eu quero aqui trazer em primeira mão que ontem o prefeito Fuad Noman me enviou uma mensagem pelo celular, eu a respondi e não é segredo para ninguém, nós tivemos aí momentos turbulentos, mas nós conversamos ontem por mensagem e entendemos que mesmo sendo pré-candidatos, é momento ainda de maior responsabilidade para que ambos cuidemos das instituições que chefiamos. Ele é chefe do Poder Executivo, eu chefe do Poder Legislativo, Prefeitura e Câmara Municipal, não podem misturar a eleição com os seus trabalhos. Ou seja, ontem foi um diálogo muito cortês entre ambos e nós já marcamos uma reunião na próxima quarta-feira, às 11 horas, na Prefeitura de Belo Horizonte, para entender o que pode ser feito pela cidade. Claro, Francine, eu não sou dado a hipocrisias, nunca fui. Quando eu discordo, eu falo, quando eu concordo, eu falo. O prefeito de Belo Horizonte enviou para a Câmara Municipal na semana passada um projeto de lei da Conferência Municipal, que adequa uma série de regras na cidade que impõe aí um conjunto de normas para facilitar o desenvolvimento, a empregabilidade, e eu sou a favor. Quando o prefeito vai na Pampulha e corta tantas árvores, eu tenho que me posicionar de maneira contrária. Sou a favor do evento. Todavia, eu acredito que fazer isso sem avisar a população, sem diálogo com o entorno, de uma maneira que ignora várias tecnologias do planeta que, no mínimo, poderiam transplantar essas árvores em outros lugares, isso eu não posso concordar. Então, de maneira respeitosa, eu vou discordar dele. E aí, eu acho que o tempo que eu passei nos últimos 6 meses, que não foram fáceis, me ensinaram mais uma vez que para você discordar, para você não concordar com a pessoa, você não precisa ser agressivo, você pode moderar nas palavras e nos tons. Eu faço essa autocrítica, que ela é muito importante, porque político que não admite que erra está fadado a, em algum momento, chegar na sua fase final de carreira, e eu admito muitos meus erros, estou disposto a corrigi-los. Semana que vem, eu e o prefeito estamos sentados juntos na prefeitura para ver o que pode avançar com mais velocidade. Sempre bom lembrar que a pauta da Câmara Municipal está limpa, os projetos estão votados em dia e nós seguimos funcionando a todo vapor. Então, na campanha vai ser o Gabriel Paz e Amor? Não, na campanha vai ser o Gabriel Manda Brasa, como o MDB era ali nos anos 80. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando eu concordo e falo com toda franqueza. E quando eu discordo, eu vou dizer. Claro,
se isso é feito de uma maneira respeitosa, eu acho que não só vou ser uma pessoa melhor, como vou agradar muito mais as pessoas de Belo Horizonte que querem ver ideias, querem ver proposições, mas não querem ver baixaria. Eu acho que a campanha desse ano, não só em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil, as campanhas não podem ficar reféns daqueles personagens que querem trazer para o ambiente municipal uma briga que não é das cidades. Vou dar um exemplo. Tema, sei lá, pena de morte. As pessoas têm opiniões muito fortes sobre a pena de morte. Todavia, vereador não legisla sobre pena de morte. Prefeito não legisla sobre pena de morte. Aborto. Vereador não legisla sobre aborto. Prefeito não tem nada a dizer sobre o aborto. São assuntos aqui de Brasília. Então, geralmente, as pessoas que não conhecem os temas municipais, como, por exemplo, o plano diretor, na próxima legislatura, os 41 vereadores e o próximo prefeito terão como principal missão de 2025 a 2028 discutir outro plano diretor para a cidade. Isso pode ser incrível para o futuro de Belo Horizonte ou pode ser fatal. Se a gente errar nesse processo, o desenvolvimento econômico vai seguir escorrendo para a região metropolitana, a construção civil vai embora da cidade, os empregos vão acabar. Então nós precisamos impulsionar a cidade e esse é um debate. Mobilidade, ônibus, modernização do sistema de saúde, discussão com fundos de investimento internacional calcados na sustentabilidade, assuntos técnicos, porque não basta querer fazer, tem que saber fazer. Vereador, quero lhe perguntar a respeito da última questão mencionada pelo senhor quando falou sobre a reunião com o prefeito de Belo Horizonte na próxima semana. O diálogo político muitas vezes é feito entre o executivo e o legislativo via a Secretaria de Governo. Isso quer dizer que o senhor também se sentará à mesa com o secretário de Governo, Castelar Guimarães Neto? Não. Por qual motivo? Porque eu acho que é muito óbvio para as pessoas, em primeiro lugar, que no âmbito do próprio PSD já há uma articulação para uma troca da Secretaria de Governo. Todos já sabemos na Câmara Municipal e já sabemos no município de Belo Horizonte que o atual secretário está limpando as suas gavetas. Ou seja, nós já sabemos que ele não vai permanecer muito mais tempo na Secretaria de Governo. Então não tem por que me assentar com uma pessoa que já é alguém que vai passar em breve no departamento de RH da Avenida Afonso Pena 1212. Ô Fran, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui a respeito de uma questão mencionada pelo presidente da Câmara. O vereador, o senhor mencionou também, quando falou da construção do projeto do MDB, a militância. A militância do MDB é conhecida historicamente por ser uma militância que em diversos níveis, desde a juventude do MDB a aqueles militantes mais históricos, participa muito ativamente. O senhor está pensando em convencer a militância do MDB de que maneira? Qual é o discurso e de que maneira que o senhor tem que se relacionar com esta militância do partido para convencê-los a olhar para Gabriel Azevedo e dizer: venham comigo e façam campanha para este candidato? Quem ingressa num partido com o tempo de existência do MDB não tem que ensinar nada, pelo contrário, tem que aprender. Em primeiro lugar, você sabe, Guilherme, que não me falta franqueza. Toda essa cidade lembra e reconhece que no passado eu tive os meus embates com o MDB. Ou seja, eu ingresso de maneira mais intensa na política em 2006. É mensagem sua compartilhando, né, de que você quando você era subsecretário, claro, criticou o MDB. Claro. Ou seja, veja, eu ingresso na política de uma maneira mais enfática em 2005, 2006, e as campanhas que eu participo, 2006, 2008, 2010, 2012, elas têm o MDB no lado adversário. E vocês sabem que eu não entro nas coisas pela metade. Então, eu estava de um lado, batalhava por esse lado, e do outro estava o MDB. O que o tempo me mostrou, Guilherme, é que esse espírito de militante, que acredita que o seu lado está sempre certo e o outro lado está sempre errado, é imaturo. Infelizmente, ainda tem muita gente assim no Brasil. Depois de 8 anos no parlamento, na Câmara Municipal, o diálogo é fundamental. Ou seja, eu atualmente dialogo com todas as forças políticas que estão colocadas no campo da disputa em Belo Horizonte. Segunda-feira eu conversei com o Domingos Sávio, presidente do PL, e dialogamos sobre algumas questões. Ontem encontrei aqui na Câmara dos Deputados o deputado federal Rogério Correia, do PT, e também conversei com ele. A Duda
do PDT, falou comigo na semana passada por telefone. A Bela tomou um café comigo há algumas semanas. Então, veja, o MDB em Belo Horizonte, e não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais e no Brasil, tem uma militância orgânica. E quem entra num partido deste tamanho está admitindo que uma disputa pela prefeitura jamais é um projeto individual, é um projeto coletivo. E quem está numa legenda há tanto tempo é que tem que me ensinar. E eu não tenho que chegar lá pedindo convencimento, eu tenho que sentar lá para ouvir sobre tudo. Aliás, hoje também já há uma primeira reunião no diretório executivo do MDB em Belo Horizonte, e na segunda-feira o Fabinho Ramalho, que é um MDBista conhecido por organizar a política mineira de um jeito que eu gosto, a mesa vai oferecer um jantar lá na capital mineira e eu vou participar. Então, Guilherme, eu acho que a melhor maneira de convencer as pessoas a estar junto é sentar, ouvir o que elas precisam, entender como elas querem trabalhar, fazer campanha, porque não dá para você entrar no ônibus e já querer sentar na janelinha. É muito importante remar junto e perguntar como é que você pode ajudar. Mas, repito, sendo menos militante da minha parte e mais cidadão. Você sabe que eu estou na política sobretudo porque eu amo Belo Horizonte, e ainda na conversa com o MDB Nacional ontem, e quais são os planos futuros? As pessoas já têm muita pressa. Meu plano a curto prazo é Belo Horizonte, a médio prazo é Belo Horizonte e a longo prazo é Belo Horizonte. Sou um político municipalista que acredita que a mais importante das ações de um político é cuidar da sua cidade. Então, esse é meu projeto, e que bom que o MDB também abraça essa ideia, e eu espero que toda a militância venha junto. Vereador, aliás, presidente tenho que tomar um café, claro, com eu chamo ela de madrinha, uma querida, a Maria Elvira, que é uma das militantes históricas do MDB. Vou rapidamente ali na Pampulha, como vou várias vezes me aconselhar com ela, ouvi-la e dar um beijo com carinho numa pessoa que sempre torceu por mim e esteve ao meu lado. Então, tem muitos MDBistas que vão contar com a minha humildade de entender que eu estou entrando num partido gigante e que tem uma história no Brasil. Concordo plenamente. Maria Elvira é uma dessas grandes políticas e muito representativa, inclusive, já que estamos nos aproximando do Dia Internacional da Mulher. É de fato uma política mineira digamos, da melhor tradição do MDB. Vereador, presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, agora filiado no MDB, muito obrigado pela participação aqui no Café com Política. Ainda não. Não, né? Eu tô tratando. A filiação vai se dar no dia 15. Vai ser lá no dia 15, sexta-feira da semana que vem. Aliás, semana que vem, Guilherme, eu completo 38 anos, no dia 12 de março. Dia 15 eu me filio e dia 16 é minha festa de aniversário, para a qual você já está convidado. Semana cheia. Tenho que conferir com o meu Supremo Tribunal Federal da minha casa. Vereador, obrigado pela participação. Fran, obrigado. Não vai ter bate-bola, ô Guilherme? Não, e por causa do adiantado da hora, né? A conversa rendeu, nós chegamos já muito próximos aqui das 9. Então, guarde aquilo que virá ainda depois da filiação, porque vai ter mais bate-pronto, tá, vereador? Para a próxima oportunidade. Fran, muito obrigado, vereador, mais uma vez, muito obrigado também. Nós fazendo esse Café com Política diretamente de Brasília.